Napoleão, filme dirigido por Ridley Scott, estrelado por Joaquin Phoenix, chegou finalmente ao cinema. Era a estreia mais aguardada do ano e chegou a hora de saber. O filme era isso tudo mesmo? Vale a pena assistir Napoleão? Fique comigo que eu te conto, mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal. Shall we vote? Eu confesso que quando assisti o trailer de Napoleão pela primeira vez, eu fiquei muito empolgado. Minha expectativa foi lá em cima, e isso é um problema quando a gente vai assistir o filme de fato. Se a expectativa é muito alta, fica muito difícil de você corresponder. Então eu senti um gostinho de frustração quando eu saí no cinema, mas isso não quer dizer que o filme seja ruim. Pelo contrário, o filme é um filmaço e vale muito a pena assistir. Primeiro porque a reconstituição histórica é espetacular. O Ridley Scott, como diretor, é conhecido por filmes como Gladiador, Thelma e Louise, Alien, enfim, Blade Runner, muitos outros sucessos. Nunca ganhou o Oscar de melhor diretor, mas os seus filmes foram premiados em outras categorias. Gladiador, por exemplo, venceu várias estatuetas, incluindo a de melhor filme. Ele sempre faz produções de altíssima qualidade na montagem, edição de som, cenografia, direção de arte. Cada detalhe da reconstituição histórica da França, daquela passagem do século XVIII, do século XIX, do final, do início até a vida de Napoleão, está ali muito bem registrado. Você entra naquela história. Uma das principais críticas que vieram ao filme é que o filme não é fiel à história, aquilo ali não aconteceu. Algumas coisas realmente não aconteceram daquela forma. Quando a cena onde tem a Maria Antonieta sendo guilhotinada, ela que era a rainha da França, um momento marcante da Revolução Francesa, no filme o Napoleão, jovem oficial do exército francês, ele presencia aquela cena. Aquilo não aconteceu de fato. Quando a Maria Antonieta foi guilhotinada, o Napoleão estava em outro lugar trabalhando. A cena do Egito também, que a França conquista o Egito na ascensão de Napoleão. Isso parece até no trailer, Ele joga uma bomba de canhão nas pirâmides. Isso não aconteceu de fato, a batalha foi um pouco distante das pirâmides. E aí o pessoal focou muito nisso, mas isso é besteira, gente, tá? Quem fica cobrando reconstituição histórica perfeita no cinema tá viajando. É uma outra linguagem, você precisa fazer algumas adaptações, tomar certas liberdades poéticas, artísticas, para fazer a narrativa do filme funcionar. Eu acho que esses pontos não são um problema do filme, pelo contrário. Eu acho que as cenas de batalha são pontos fortes do filme. Como é que o Ridley Scott estrutura a narrativa? É uma biografia convencional. Você vê o Napoleão desde o início de sua carreira, o jovem oficial, que cresce no exército francês, por exemplo, reprimindo brutalmente uma manifestação de monarquistas naquele tumulto ali do processo revolucionário, Você vai vendo as batalhas até ele chegar ao topo, e tem a sua derrocada também. O filme termina com a batalha de Waterloo, quando Napoleão finalmente é derrotado após voltar ao exílio na ilha de Elba. E aí o filme é estruturado da seguinte forma: você tem as grandes batalhas, os grandes feitos militares da ascensão e queda de Napoleão, intercalado com a história do relacionamento dele com a Joséphine, sua esposa, que foi assim, realmente é uma escolha adequada e justa, porque o relacionamento dele com a Joséphine é muito importante na vida do Napoleão, foi das suas últimas palavras. Ele era muito apaixonado por ela, inclusive pagou um preço na opinião pública, isso é retratado no filme. O Napoleão, ele casou com a Joséphine, ela já era viúva, tinha filhos, viúva de um militar que tinha sido guilhotinado. Isso por si só já seria uma polêmica, algo do ponto de vista político não fosse muito desejável para alguém com a ambição que ele tinha, e aí a Joséphine trai ele, isso vem a público. O Napoleão ficou pagando de corno na imprensa francesa, e no momento que ele precisava crescer politicamente, mas ele bancou tudo isso, coroou ela imperatriz, era uma paixão muito grande. Então é uma escolha justa, mas da forma como isso fica intercalado ali na história, enfim, acho que talvez essa parte do relacionamento dele com a Joséphine não tenha engrenado tanto, tenha tirado espaço que poderia ter sido usado para desenvolver melhor o personagem, porque a gente só vê ali os feitos militares dele, mas a gente também não entende muito bem quem é esse Napoleão, porque o que ele representava também, porque ele era um camarada
Ele não era nobre, ele vem da plebe, vem de um lugar periférico na França, ele vem da Córcega, né, na cidade de Ajaccio, que enfim, já foi até parte da Itália, e ele vem para a França no período da Revolução Francesa, um período muito tumultuado, e ele consegue fazer carreira ali com uma ambição terrível, né? Porque no final você mostra a quantidade de pessoas que morreram nas guerras que ele participou, mas o que motivava essa ambição também, né? E aí também seria interessante abordar qual é o envolvimento, o comprometimento de Napoleão com os ideais da Revolução Francesa, porque ele se torna cônsul, né? Ele participa de um triunvirato, depois se torna imperador da França, uma coisa contraditória, né? Porque se tornado uma república para abolir a monarquia, e ele, como imperador, ele conquista toda a Europa, mas ele conquista toda a Europa liderando um exército que não era um exército profissional convencional, nacionalista, mas era um exército revolucionário, era um nacionalismo revolucionário que era movido por ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, e onde Napoleão ele ocupou toda a Europa, ele levou esses ideais, ele provocou reformas também, reformas no sentido de uma maior igualdade, reformas de combater o antigo regime, né, os privilégios da nobreza. O Napoleão, ele foi um dominador, mas ele levou uma transformação social num certo sentido de caráter progressista, uma figura extremamente contraditória, né, grandiosa, se comparava com o Alexandre o Grande e conseguiu realizar esses grandes feitos. Acho que isso fica um pouco de fora do filme, a gente não consegue compreender, né, entrar na alma do Napoleão, entender melhor quem era esse personagem, quais são as motivações. Você fica ali, você entende um pouco o lado humano dele, as suas fragilidades no amor pela Josefine, entende um pouco do carisma dele, mas a coisa não avança muito além disso, fica aquela sensação de poderia ter ido além, mas é um filme também longo e, enfim, a reconstrução histórica e só a reconstrução da sua trajetória militar, dos grandes feitos, você entender a sua genialidade militar, já vale o filme. Mas aí fica aí quem sabe se o Ridley Scott faz um spin-off para as séries sei lá, é um filme da Amazon, poderia se tornar uma série, enfim, para a gente entender melhor quem era esse personagem, sua ideologia, suas motivações, suas ambições, né, como ele construiu essa carreira política da ascensão do plebeu da ilha de Ajaccio, periférico, para o imperador de um estado revolucionário, de um império em ascensão na Europa. Mas, de qualquer forma, vale muito a pena ver o filme, recomendo, e eu quero saber se você assistiu, para você deixar aqui os seus comentários, vamos trocar ideias sobre o filme, porque é isso, ninguém tem a verdade sobre o filme ou não, a gente troca ideias do que a gente achou, e assim a gente curte o filme junto, vale a pena. Também peço que você se inscreva aqui no canal, se você gostou desse vídeo, que você aperte o botãozinho, compartilhe com os seus amigos no grupo de WhatsApp. Valeu, até a próxima.